Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da My Farm Agro, nosso encontro marcado de toda quinta-feira. Quero saber quem aqui acompanhou todas as lives. Nós já falamos sobre milho, falamos sobre fisiologia, falamos sobre solos. Inclusive, todas essas lives estão disponíveis, principalmente essas primeiras, lá dentro da plataforma da Farmflix. Então, você que é assinante Farmflix, você encontra todos esses materiais disponíveis lá dentro, porque a aula fica gravada aqui por pouco tempo, disponível aqui no YouTube. Em breve ela vai sair do ar e vai ficar disponível somente para os assinantes da Farmflix. Então, se você é assinante, você pode acessar todo esse material aí como bônus dentro da plataforma. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E nós estamos mudando agora o tema, né? Nós falamos bastante a respeito de milho, como eu falei para vocês, de fisiologia, e agora nós vamos entrar em um outro assunto. Vamos começar a falar sobre controle biológico. Quem aí gosta desse tema, um tema em alta, muito discutido, muito relevante. E na aula de hoje nós vamos conversar os conceitos básicos, entender o que é o controle biológico, como ele é realizado, ou seja, quais são os tipos, as formas de controle biológico que nós temos, como ele é aplicado no campo e quais são os métodos de controle disponíveis, as ferramentas disponíveis para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas também. Então, fique comigo até o final aqui que você vai entender melhor sobre a utilização dessa prática e já eu conto para você como você consegue acessar esse slide, né? Você vai poder ter acesso a esse slide e ao mapa mental completo dessa aula. Então, fica comigo aqui até o final, que você vai descobrir como que você acessa esse material e os outros materiais de todas as lives também, tá? Prontos para começar, turma? Papel e caneta na mão, se você for que nem eu, que gosta de assinar, gosta de escrever, né, anotar as coisas. Então, papel e caneta na mão, já pega a sua água aí para você não perder nenhum conteúdo por aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os conceitos básicos do controle biológico, tá bom? E também esse tema, turma, vale a gente comentar aqui, porque mês de maio vai ser o mês dos bioinsumos na Farmflix, tá? Mês do controle biológico. Então, você que é assinante Farmflix vai poder aproveitar. Quem ainda não é assinante, é a sua oportunidade, tá, de acessar esse material, acessar essa plataforma com mais de 90 cursos exclusivos do agro. E para você que é assinante Premium, você vai ter acesso a um intensivo exclusivo de controle biológico. Então, você vai ter aula ao vivo, online ao vivo, com especialistas sobre controle biológico, vai poder tirar suas dúvidas com o especialista, vai ter material exclusivo também para assinante premium. Se você não é assinante premium, é a sua chance de acessar esse material e ter esse treinamento exclusivo, tá? E também acessar aos treinamentos que nós já tivemos, que foi o de milho, intensivo de milho e intensivo de fisiologia, que está finalizando aí, acessar todo esse material. Para você que tem interesse, tá? Presta atenção assim, você que tem interesse em ser assinante Farmflix Premium, comente oferta, você que está me acompanhando aí do Instagram, comente oferta para receber a melhor oferta, para ter essa oportunidade. Você que está me acompanhando pelo YouTube, provavelmente vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Preparados, turma? Vamos começar? Para a gente começar a falar de controle biológico, eu trouxe aqui um esqueminha. Eu acredito, né, que vocês já estejam familiarizados com esse termo de manejo integrado. Com certeza você já ouviu esse termo em algum momento. A gente tem o manejo integrado de pragas, o famoso MIP, não é mesmo? O manejo integrado de doenças, o MID, e também existe o manejo integrado de plantas daninhas, muito embora não seja tão discutido, né, e tão falado, mas a gente precisa mudar isso aí, não é mesmo? Mas o que é o manejo integrado? Só para a gente ficar na mesma página, que é importante a gente entender. O manejo integrado, ele defende, né, a ideia de se utilizar mais de uma prática de manejo, tá? Ou seja, a gente tem ali vários pilares, né? O manejo, o controle químico, o controle biológico, o controle cultural, controle genético, controle legislativo. Ou seja, são técnicas, métodos de controle de pragas, doenças e plantas daninhas, e a ideia é você utilizar e integrar mais de uma técnica.
Ou seja, ao invés da gente ficar dependendo somente do controle químico, utilizar também em conjunto outras práticas de manejo. Para que fazer isso, né? Para a gente ter uma maior efetividade de controle, para a gente diminuir a pressão de seleção, ou seja, quando a gente utiliza somente um método de controle, seja ele químico, seja até mesmo genético, através da utilização de um material resistente, se eu estou utilizando somente o mesmo método de controle, o mesmo material toda safra, o mesmo princípio ativo é aplicado toda safra, isso exerce uma pressão de seleção muito grande sobre o organismo, seja o patógeno, seja a praga. Então, a chance desse organismo desenvolver uma resistência é muito maior. E isso é um baita de um problema. E a gente está vivendo isso em muitas pragas e principalmente plantas daninhas, não é mesmo? Uma dificuldade de controle, por quê? Porque algumas espécies desenvolveram resistência a determinados princípios ativos, ou vários deles, não é mesmo? O que dificulta o controle. E aí vai chegar um momento onde eu não vou ter muitas opções. Então, a ideia é justamente diminuir essa pressão de seleção, né? Então, se eu não conseguir controlar, não conseguir ter efetividade através do controle químico, seja, né? E aqui entram vários fatores, né? Seja o time da aplicação, a dosagem, os fatores ambientais que afetam na efetividade do controle, né? A molécula chegar ao alvo, tudo isso interfere, não é mesmo? Então, se eu não tive muita efetividade em uma prática, em um método de controle, a outra prática pode, né, pegar esse que sobrou aí. Tá? Então, o manejo integrado é justamente para a gente conciliar várias práticas de manejo, vários métodos de controle, para a gente reduzir essa pressão de seleção, ter maior efetividade, ter mais sustentabilidade. Não só sustentabilidade ambiental, que também é extremamente importante, mas também a sustentabilidade do sistema, da produção a longo prazo. Eu ter um sistema, um ambiente produtivo que permita boas produtividades por mais tempo, certo? Então, essa é a importância. Então, hoje nós vamos focar nesse pilarzinho aqui que está destacado, que é o controle biológico, tá bom? A gente vai focar e vamos entender um pouquinho sobre esse método de controle. E o que é esse controle biológico, Dani? Tá? Eu tenho certeza que vocês já sabem, mas é importante a gente ressaltar aqui. Tá? O controle biológico é uma estratégia de manejo que utiliza organismos vivos. Ou seja, isso aqui acontece naturalmente no ambiente. Então, da mesma forma que as plantas, que nós, seres humanos, somos acometidos por doenças, por patógenos, os insetos também. Os insetos pragas, inclusive. Tá? E da mesma forma que os insetos também podem sofrer predação, né, ou ataque de outras pragas. Então, isso é um sistema, é algo que ocorre naturalmente no ambiente. É importante a gente frisar isso aqui. E o que nós fizemos, né? Quando eu falo nós, o setor agrícola, né? O setor da pesquisa, né? Esses pesquisadores aí que desenvolveram que estão constantemente estudando para melhorar esse método de controle. Entenderam como que isso funciona naturalmente no ambiente e trouxeram essa tecnologia para cá para a gente se beneficiar dessa ferramenta. Então, é o controle de patógenos, o controle de pragas através da utilização de outros organismos vivos, sendo os microbiológicos, né? Os micro-organismos através de fungos, bactérias e vírus, que são patogênicos para a praga, ou a utilização de outros macrobiológicos, que a gente chama de utilização de outros insetos. E nós vamos entender essa classificação e como que isso funciona. Então, fica tranquilo aí que a gente vai entender melhor. Então, aqui, né, esse esquema da CROP é muito bacana, muito didático para a gente entender, né, a questão dos tipos de produtos biológicos que nós temos. Então, a gente tem as substâncias químicas naturais, que são tiradas principalmente, né, de plantas. Então, a gente tem os feromônios, os aleloquímicos, que também são através dos estudos comportamentais dos insetos, que são substâncias que atraem esses insetos, tá? Então, muito utilizados em armadilhas, por exemplo, né? A galera que trabalha com algodão sabe muito bem disso, né? Se utiliza muito essa questão das armadilhas para a atração desses insetos. Então, através da utilização, né, do estudo sobre o comportamento e as substâncias produzidas ou identificadas pelos insetos, a gente consegue ter
esse tipo de produto, que também é um controle comportamental, tá? E nós temos os bioquímicos, né? Que a gente tem os hormônios reguladores de crescimento. Isso também é muito comum e muito conhecido. E também existe essa classificação para o controle de insetos, tá? Os reguladores de crescimento. E nós temos os agentes biológicos, como eu estava falando para vocês, que são os microbiológicos e os macrobiológicos. Os microbiológicos são o quê? Fungos, bactérias e vírus, principalmente. Macrobiológicos, nós temos os insetos, que a gente vai classificar eles em predador e parasitoide, e tem a questão dos ácaros e nematóides também. Sim, a gente tem nematóides para o controle biológico, tá? Mas os mais conhecidos são os insetos de maneira geral. E como que isso aqui é utilizado? A gente vai entender já como que isso é liberado no ambiente, de que forma e os métodos de controle, e nós vamos entender também modo de ação de cada um deles, tá? Mas antes, eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre o cenário. Qual que é a utilização, a adoção desse método de controle biológico aqui no Brasil? Será que a gente está utilizando? Está tendo resultado, efetividade? Vamos entender. Então, eu trouxe aqui para vocês uma matéria lá no site da Embrapa. Ela é de 2019, porém ainda é uma informação muito atual, ou seja, ainda é verídico, né? O Brasil ele é líder mundial em tecnologia de biocontrole. Então, o Brasil ele é referência tanto em desenvolvimento de novas tecnologias de controle biológico, na exportação também dessas tecnologias. Inclusive, muitos países estão se baseando na metodologia, no método de controle desenvolvido aqui no Brasil. É claro que, né, as questões ambientais de cada país, de cada região, precisa ser adaptado, não é mesmo? Mas em relação ao método, né, forma de controle, aos os organismos, né, desenvolvidos, descobertos, né, para controle biológico, ao método de aplicação, momento de aplicação, toda essa metodologia desenvolvida está sendo usada como base em outros países. Então, isso é muito bacana e é isso aqui que a gente precisa divulgar, não é mesmo? Então, enquanto o mercado biológico a nível mundial ele cresce o que 9% ao ano, o Brasil cresce 15% ao ano, né, na questão de utilização de biológicos na agricultura, e a tendência é aumentar ainda mais, tá? Eu trouxe esse esquema que eu acho que é muito interessante, tá? Comparando a adoção do controle biológico do Brasil com os demais países. Então, olha só, né? Compara aqui Brasil com Europa, compara aqui Brasil com Estados Unidos. A diferença é gritante na utilização de biológicos. Então, sim, o Brasil ele está atento, né? A agricultura brasileira está atento a novas tecnologias, a práticas mais sustentáveis, a adoção de estratégias mais sustentáveis de manejo ou de novas estratégias para a gente ter aí um manejo integrado. É claro que muita coisa precisa ser melhorada, mas estamos caminhando para isso. Isso é muito importante, tá? Quando a gente fala de produtos, quantos produtos nós temos registrados como ativos biológicos? Eu achei esse número aqui, turma, esse número é de fevereiro de 2023. Acredito que esteja maior nesse momento, né? Eu tirei do site da Embrapa. E nós temos, né, até fevereiro de 2023, tinham 482 produtos à base de ativos biológicos registrados para utilização na agricultura. A maioria desses produtos, 60%, correspondem aos microbiológicos. Quais são os microbiológicos? A utilização de bactérias, vírus e fungos. Uma pequena porcentagem a utilização de macrobiológicos. E aqui dentro entram vários tipos de produto, né? Produto para aplicação foliar aérea, produto para tratamento de semente. Entra aqui várias classificações de produtos, mas está englobando todos eles, né? Todos que têm ativos biológicos, inclusive muitos produtos registrados para agricultura orgânica, né? Para produção orgânica. E qual que é a utilização nas culturas? Essa informação aqui da safra de 2022, que eu achei muito bacana trazer aqui para vocês também, para a gente ter uma noção. Provavelmente esse número esteja maior hoje, né? Mas na soja foram 20 milhões de hectares registrados com adoção de controle biológico no Brasil.
No milho, 9,8, cana-de-açúcar, 6,6. Importante a gente frisar aqui que no Brasil nós temos o maior programa de controle biológico a nível mundial e é justamente na cana-de-açúcar. Então, o maior programa de controle biológico para cigarrinha, principalmente na cana-de-açúcar, é no Brasil. Nós temos também adoção no café e outras culturas ali, 4,1 milhões de hectares. Então, isso aqui é uma informação muito bacana para trazer aqui, tá? E qual que é a estimativa, né? Cortou aqui um pouquinho, turma, mas é o mercado de biológicos no Brasil. Qual que é a estimativa, né? O estudo que fizeram para estimar o crescimento desse mercado. Já cresceu bastante. Ali em 2020, se eu não me engano, a gente teve um pico muito grande de registros de produtos biológicos. Foram 76 produtos biológicos registrados só em 2020. Então, às vezes, a gente olha para aquele número, o tanto de produtos registrados na agricultura. Ok, mas quantos deles foram biológicos? A gente precisa analisar essa questão também, não é? E qual que é a tendência de crescimento desse mercado? A estimativa é de que em 2030 ele alcance um faturamento de quase 17 bilhões de reais, o mercado de biológicos. Então, olha o tamanho desse mercado. Olha o tanto que ele vai crescer ainda. Então, já acende a luzinha aí para vocês se atentarem que o profissional para se destacar no agro hoje precisa acompanhar o mercado, precisa acompanhar as tendências. Então, dominar essa área de biológicos é muito importante, é essencial, não só para a galera aí que trabalha com vendas no comercial, que vai o quê? Vender esses produtos, mas para quem está na consultoria, que vai passar a recomendação para o produtor, a galera que está na educação também, professor, para ensinar isso aqui para os futuros agrônomos, todos, independente da sua área de atuação. É muito importante entender essa área de biológicos, a utilização desse biológico, o que está funcionando no mercado, como recomendar, como utilizar, como conciliar essa técnica, esse método de controle com os demais métodos de controle. E a oportunidade está aí. Eu falei para vocês, mês que vem começa o intensivo de biológicos na Farmflix, para quem é assinante premium. Então, é a chance que você tem de aprender com especialistas na área o que está acontecendo hoje, a atualidade, né, os dados atuais, o que está funcionando, o que está tendo resultado. Então, é a chance que você tem de se atualizar nessa área e pegar esse mercado, abraçar essa oportunidade. Então, é muito importante vocês se atentarem para essas tendências, né, que estamos tendo no agro. Isso aqui não tem volta, turma. Controle biológico não tem volta. A tendência é ser cada vez maior, né, crescente esse mercado, e precisamos disso, tá? E existem vários fatores que influenciaram nesse crescimento, a gente vai discutir também. E eu trouxe esse outro esquema aqui só para vocês entenderem um pouquinho do processo de produção, o desenvolvimento de produtos biológicos. Não é algo que começa da noite para o dia, é algo que leva tempo, é algo que precisa de muita pesquisa, investimento em pesquisa para descobrir novos organismos, testar esses organismos. Será que tem efetividade de controle? Quais pragas, quais patógenos, né, ele controla? Onde que eu posso utilizar? Quais são os fatores ambientais que afetam? Qual que é a compatibilidade com outros métodos de controle? Tudo isso precisa ser estudado, precisa ser testado. Então, até descobrir um novo organismo, até testar isso, levar para campo, chegar em um produto e até validar isso aqui, vai precisar fazer ajuste no produto, testar dose, até validar isso para seguir para o processo de registro, é em média 5 anos. Então, é um processo que leva tempo, precisa de muita pesquisa, tem muita gente por trás disso, pesquisando constantemente, para a gente ter novos produtos, novas tecnologias no campo. E aí, vale ressaltar aqui a importância de saber utilizar isso aqui, de utilizar de forma adequada para a gente não perder essa tecnologia. Então, muita tecnologia a gente perde no campo pela utilização incorreta, pela não respeita a dose, momento de aplicação. Então, é muito importante a gente saber utilizar as tecnologias que nós temos disponíveis.
para ela ter um tempo de vida, digamos assim, maior. Ou seja, ela ter uma efetividade por mais tempo no campo. Então, a utilização de forma adequada é muito importante, tá, turma? Isso aqui é um processo que leva tempo, tem muita gente por trás, muita gente pesquisando, tem muito investimento nisso, para a gente ter um método de controle, uma forma de controle mais sustentável e mais efetiva no campo hoje, tá? Então, isso aqui é muito importante a gente citar. E trazendo aqui para os programas de controle biológico no Brasil, eu decidi destacar esses dois marcos aqui muito importantes. É claro que antes disso já tem registros, né, inclusive no século passado, de controle biológico, mas trazendo, não no Brasil, né, mas trazendo aqui dois marcos importantes, né, na década de 60, que a gente teve o fungo ali para cigarrinha na cana-de-açúcar, e na década de 70, né, a utilização de vírus ali para a lagarta da soja. A partir daí, a gente começou a pesquisar mais a fundo sobre isso, trazer novas tecnologias. Começaram, né, os registros dos produtos biológicos um pouco depois, né, mas a importância é que, né, deu start de, olha, isso aqui funciona, precisamos entender melhor sobre isso e buscar novas ferramentas. Então, foram dois marcos muito importantes. E por que essa adoção do biológico no Brasil? Por que tantos estão aderindo e por que a tendência é crescer cada vez mais? Primeiro ponto, casos de resistência, né, de patógenos, de pragas aos defensivos tradicionais. Por quê? Né? A tecnologia ela tem um tempo de vida no campo. Então, principalmente quando não utilizada da forma correta. Então, lá, o uso do mesmo princípio ativo, o mesmo produto toda safra. O organismo, praga, né, o patógeno ou inseto, que ele sobrevive a essa aplicação, ele acaba desenvolvendo uma certa resistência, uma tolerância. Ou ele desenvolve um gene de resistência, né? Existem vários mecanismos de resistência, plantas daninhas, insetos e patógenos. Aí vai aumentando a dose, e aí vai desenvolvendo resistência, e vai insistindo ali no mesmo método de controle. Essa população que não foi controlada vai gerar descendentes. Descendentes também com esse gene de resistência. E quando a gente vê, eu tenho uma população resistente a esse mecanismo de ação, a esse princípio ativo, a esse método de controle. Então fica muito difícil controlar. Que é o que está acontecendo com plantas daninhas, principalmente, não é mesmo? Muito comum isso aí acontecer. Então, por conta disso, por conta dessa resistência, né, acendeu a luzinha de, opa, eu preciso utilizar outra ferramenta, porque não estou conseguindo controlar. E aí entra a questão dos biológicos. E além disso, ligado a essa questão da resistência, eu tenho o quê? Uma alta efetividade de controle, do controle biológico no Brasil. Por quê? Porque o clima também ajuda, né? Nem sempre. Mas eu falo assim, o clima tropical, ele é favorável para o uso de biológicos. É claro que as adversidades climáticas que a gente está vivendo ultimamente afetam também no comportamento, porque eu estou falando de organismos vivos. Ou seja, eles vão ter interações e vão sofrer interferências com o clima. Mas eu ligo esses dois pontos. Eu tenho organismos que estão tendo resistência, ou seja, eu não estou tendo efetividade do controle químico para certas pragas e doenças, e eu tenho o controle biológico, uma ferramenta biológica com alta efetividade de controle. Então, eu tenho uma adoção maior do controle biológico, né? Além disso, a gente sabe, né? A gente vê muito isso por aí, essa pressão aí, principalmente de países como a Europa, né? Do consumidor por um produto mais seguro, digamos assim, né? Para diminuição dos químicos, para uma produção mais sustentável. Toda essa pressão do mercado também favorece aí a utilização dos biológicos, a adoção dos biológicos, que também é uma prática extremamente importante para a agricultura e para um cultivo mais sustentável, tá? E não estou falando de largar o químico e usar só o biológico. É claro que a agricultura orgânica tem essa questão, mas em larga escala a gente sabe que hoje ainda isso não é possível. Então eu estou falando de integrar essas técnicas, de usar de forma racional, e de forma, né, seguir as recomendações. A gente sabe que se seguir as recomendações, a gente não vai ter problemas. Né? E a gente fala que a diferença de remédio e veneno, digamos assim, é dose, não é?
Exatamente isso. Então, é utilização de forma racional da ferramenta. Isso é muito importante. E agora sim, entendemos o mercado, ele está crescendo, é importante se atualizar, é importante entender melhor sobre essa prática. Agora a gente vai entender como que isso funciona, Dani. Aonde que é utilizado, de que forma que é utilizada, qual que é o mecanismo, o modo de ação dessas ferramentas. Nós podemos utilizar o controle biológico tanto no controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Nós vamos discutir um pouquinho sobre cada uma delas. Mas quando eu falo de controle de pragas, que é o mais amplamente difundido e utilizado, nós temos o quê? Os parasitoides e os predadores, que são os macrobiológicos, ou seja, outros insetos. Vamos entender a diferença entre eles, então fica tranquilo. E nós temos também os micro-organismos, os microbiológicos, que é o quê? Fungos, bactérias e vírus que causam doenças nesses insetos pragas. E nós temos na ocorrência de doenças, né, de fitopatógenos, também utilização de biológicos, né, de outros micro-organismos. A gente vai entender como isso aqui funciona, fica tranquilo. Então, nós temos utilização de micro-organismos para o controle de patógenos, né, fitopatogênicos, né, causam doenças em plantas. E no caso das plantas daninhas, nós temos os chamados bioherbicidas. Muito embora é uma área que precisa de muito estudo ainda, tá? Está sendo estudado, mas precisa de muito estudo e investimento ainda, que é o quê? Utilização de metabólitos secundários vegetais. Então, nós sabemos que as plantas produzem compostos, né, metabólitos secundários, lá, lembra, no sistema de defesa da planta, lá no metabolismo secundário. Então, as plantas produzem alguns compostos de defesa, inclusive compostos de defesas para a herbivoria, para o ataque de pragas. Plantas daninhas também produzem, ou outras plantas, né, produzem esses compostos. Acontece que alguns desses compostos, eles causam um efeito em outras plantas. Então, podem inibir ou afetar o crescimento de outras plantas. Vocês sabiam disso? Interessante, não é mesmo? E esses compostos podem ser utilizados para o controle de plantas daninhas. Então, é claro que é uma área mais delicada, porque quando eu estou falando de plantas daninhas, eu tenho que pensar em algo que não vai afetar a minha cultura de interesse. Logicamente, da mesma forma que acontece com os químicos, não é mesmo? Eu preciso utilizar um herbicida que não vai afetar a minha cultura principal, minha cultura de interesse econômico. E a gente sabe que afeta, né? Causa fito, a planta, a cultura, ela precisa metabolizar aquele produto, então eu tenho um gasto energético para que isso ocorra. Então, por isso que é uma área mais delicada, porque eu preciso desenvolver um produto, pensar em um produto que não vai afetar o desenvolvimento da cultura principal. Além disso, a gente também tem os micro-organismos fitopatogênicos que causam doenças em plantas daninhas. E quando a gente fala desses organismos, né, desses inimigos naturais, por que inimigos naturais? Porque, como eu falei para vocês, são organismos que estão naturalmente no ambiente. Não foi algo criado em laboratório. É algo que a gente descobriu, né, quando ele fala principalmente de patógenos, de micro-organismos, principalmente no solo. Eles já estão na natureza. Então, a gente utiliza esses inimigos naturais, né? O controle biológico ele já acontece naturalmente no ambiente. Nós utilizamos essa ferramenta ao nosso favor. Então, inimigos naturais, pensando, né, nas pragas agrícolas, são aqueles organismos que eles ajudam no controle desses patógenos, dessas pragas agrícolas que afetam as culturas de interesse econômico. Eles são divididos em patógenos, que são os microbiológicos, e aqui entra fungo, bactéria e vírus, e nós temos os outros macro-organismos macrobiológicos, que aqui entram outros insetos, que são divididos em predador e parasitoide. Qual que é a diferença, Dani, entre predador e parasitoide? O parasitoide, essa primeira aqui, ó, turma, isso aqui são as principais diferenças entre eles, mas essa primeira é que mais se destaca. É mais fácil da gente entender. O parasitoide, ele precisa de um único hospedeiro para completar o seu ciclo de desenvolvimento. E geralmente, o que ele faz? Ele ovoposita dentro ou do ovo da praga, que nem essa imagem aqui,
né, da vespinha ali, ou ele ovoposita dentro ou sob a praga. Então, eu tenho uma lagarta, então eu posso ter uma vespa que vai realizar a sua ovoposição dentro da lagarta ou sob a lagarta, tá? E aí, esses insetos, né, esses parasitoides, vai eclodir o ovo, eles vão se desenvolver. Nessa fase inicial, eles podem se alimentar ali daquele hospedeiro, e aí, adulto vai completar o seu ciclo de desenvolvimento, e eles não se alimentam de insetos, a sua forma adulta, tá? Eles só utilizam o quê? Para ovoposição, para esse desenvolvimento inicial. Então, eles precisam de um hospedeiro. Já o predador, o que ele faz? Ele se alimenta do inseto. E ele precisa de vários insetos, várias presas, para completar o seu ciclo de desenvolvimento. Então, pensando aqui, um inseto adulto, ele não vai se alimentar uma única vez para completar o seu ciclo de desenvolvimento. Ele precisa se alimentar uma certa quantidade ali, que, é claro, vai depender do inseto, não é mesmo? Então, o predador, ele vai sempre matar a presa, ele vai se alimentar da presa e ele precisa de várias presas para completar o seu ciclo de desenvolvimento. E a ovoposição, geralmente, ela ocorre perto da onde a presa fica estabelecida, né, do seu hábito de crescimento e desenvolvimento. Ele ovoposita perto para quê? Para quando eclodirem, esse inseto, né, esse novo predador, ele conseguir encontrar facilmente as suas fontes de alimentação, a sua presa. Já o parasitoide não, né? O adulto, ele geralmente vai se alimentar de outras coisas, e é muito comum a gente encontrar o quê? Vespas, principalmente, no controle biológico como parasitoide. Ela só vai utilizar essa praga, esse hospedeiro, para ovoposição, tá certo? Essas aqui são as principais diferenças entre esses organismos. Os predador e os parasitoides, ambos são utilizados na agricultura. Principalmente é muito comum a gente ver a utilização de parasitoides, né, de vespas, para fazer essa ovoposição. Então, isso aqui acontece naturalmente no ambiente. O que a gente faz? A gente aproveita essa informação. E é claro que existem formas da gente otimizar, digamos assim, né, ou favorecer esse processo que já ocorre de forma natural. Aqui entra os tipos de controle biológico. Ou seja, Dani, de que forma que isso acontece? Como que eu faço isso? Eu pego um inseto, eu largo na lavoura? Como que isso acontece? Existem 3 formas, 3 métodos, né, de controle biológico em relação à utilização, em relação à aplicação dessa ferramenta. Nós temos o natural, ou seja, é o que já acontece naturalmente no ambiente. Então, esses organismos já estão no ambiente. Por conta disso, turma, é tão importante nós se atentarmos à utilização de práticas que favoreçam o desenvolvimento desses organismos que já estão presentes no ambiente. Então, utilização de químicos, por exemplo, que não vão afetar os inimigos naturais, já tem um alerta para isso, um cuidado para isso é muito importante. A importância também, né, de favorecer a biodiversidade do sistema. Lembra que eu falei a vocês que muitos desses microbiológicos, eles são encontrados no solo? Então, favorecer a biodiversidade do sistema, a biodiversidade do solo é muito importante. Nós tivemos já uma aula aqui sobre isso, né? Sobre saúde do solo, sobre biodiversidade do solo. Inclusive, né, vale ressaltar aqui, você que está me acompanhando ao vivo, se você já assistiu a entrevista que o Antônio fez, né, com o Zecão, que foi um dos pioneiros da implantação do plantio direto. Gente, vale muito a pena vocês assistirem essa entrevista, que ele fala justamente sobre essa adoção do sistema de plantio direto, a evolução dessa prática, né, quais foram as dificuldades que foram encontradas e a importância do plantio direto, da rotação de culturas, que é um dos pilares do plantio direto, para essa saúde, essa vida no solo, essa biodiversidade no sistema. É um dos fatores que contribuem, favorece o controle biológico natural. Então, assistam essa entrevista, gente, tá muito, muito enriquecedora. Comente solo aqui, tá? Comente solo, que você vai receber no seu direct aí o link para você ter acesso a essa entrevista na íntegra, de forma gratuita. Para quem é assinante Farmflix,
Tá? Lembrei aqui agora, para quem é assinante Farmflix, vocês provavelmente já viram um recadinho lá no grupo de WhatsApp que vocês têm um desafio para assistir essa entrevista, não é mesmo? Dani, eu perdi a mensagem, então vai lá olhar depois. Tem um desafio para assinante Farmflix. Quem assistir essa entrevista, seguir aquelas regrinhas, vai ganhar um presente exclusivo. Então, é a oportunidade que vocês têm. Depois corre lá e veja a mensagem lá nos grupos de WhatsApp para assinantes Farmflix. Então, gente, não deixe essa oportunidade passar. A entrevista tá muito... Eu assisti umas 2 vezes aquela entrevista. Muito boa. E voltando aqui. Então, a gente entendeu o quê? As práticas de manejo, né, como as práticas conservacionistas, por exemplo, plantio direto, rotação de cultura, são práticas extremamente importantes para promover biodiversidade do sistema, para ajudar nesse controle biológico natural. Isso é muito importante, turma. Eu preciso ter um solo vivo. Isso não afeta somente a questão do controle biológico, mas também na efetividade da fertilidade, da adubação, na nutrição da planta, na resistência dessa planta às adversidades climáticas. Então, é um sistema, né? Eles estão interligados, vai afetar muita coisa. Então, esse é o tipo de controle biológico natural, tá certo? E nós temos o controle clássico. O que é o controle clássico? Vocês podem encontrar esses termos com outras nomeações, né, por aí. Alguns pesquisadores utilizam outros termos, mas o princípio é o mesmo. O clássico, ele envolve o quê? Trazer do centro de origem para o ambiente onde essa praga foi estabelecida. Vou explicar. Geralmente, né, é muito comum o que a praga ela não era natural daqui, ela veio de outro local, né? Ou ela foi introduzida, né? Ela foi trazida de outro local. Por isso que essas barreiras, né? Essas barreiras, que é um método de controle legislativo, é muito importante, né? Quando eu estou trazendo uma planta de outra região ou de outro país, ter essa barreira ali, um tempo que essa planta ela fica em quarentena, digamos assim, não é? Fica o quê? Um certo período em que ela fica em uma região ali, né, fechada, para eu garantir que eu não estou trazendo um patógeno ou uma praga nova para o ambiente. Isso aqui existe. E é um método de controle legislativo, tá? Quarentenário. Então, se eu estou trazendo aqui, né, nematóide, uma praga, uma planta daninha que não era dessa região, ela foi introduzida, não ocorria aqui. Isso acontece, a gente sabe disso, né? Ah, uma praga que está ocorrendo em tal região, né? Vamos se atentar para quê? Para ela não vir para cá, não é mesmo? Então isso acontece. E na onde que entra o controle biológico? Vai lá nesse centro de origem dessa praga, dessa planta daninha, desse patógeno, para estudar o ambiente e tentar localizar o quê? Um inimigo natural dessa praga, né, desse patógeno. Então, se ela ocorre naturalmente ali, se ela é natural daquele ambiente, provavelmente eu tenho um inimigo natural para ela. Por quê? Porque isso aqui é um processo natural do ambiente, ocorre na natureza. E aí vai estudar esse centro de origem para identificar um inimigo natural desse organismo praga e estudar a possibilidade de introduzir esse inimigo natural nessa região onde esse organismo praga foi estabelecido. É claro que isso não é feito de qualquer jeito. Existem normas, existe uma regulamentação, tem uma documentação para se fazer, existe um procedimento, uma metodologia a ser seguida. Eu preciso estudar o organismo, eu preciso estudar esse inimigo natural, ver como que ele se comporta no ambiente, se vai ser viável introduzi-lo aqui, a questão da produção, da multiplicação, tudo isso é estudado. E precisa de documentação. Mas é uma das formas que existem. E nós temos o controle biológico aplicado. E esse aqui é mais utilizado comercialmente. Vou explicar sobre ele. Minha boca fica seca. Controle biológico aplicado, turma. É utilizado, né? É o mais comercial, por quê? Porque é quando eu vou produzir em larga escala aquele organismo, seja um macrobiológico ou um microbiológico, principalmente, tem um produto
disso aí e ele é comercializado e aplicado em larga escala. Então, isso aqui é muito comum. A gente tem produtos, né, utilizados para tratamento de semente, para aplicação aérea, tem aplicação, né, de microbiológicos, né, foliar. Então, isso aqui é muito comum. Então, esse é o aplicado, né, onde o patógeno não, né, o microbiológico, ele é multiplicado nas biofábricas, ou seja, em centros especializados com tecnologia especializada, tem um controle de qualidade e um controle, né, assim, muito rígido, né, para esse ambiente de produção, para ter um produto. Eu estou trabalhando com um organismo vivo, então é tudo muito bem controlado dentro dessas biofábricas. Se você tiver a oportunidade em algum momento de visitar um ambiente desse, você vai ver como que é, assim, surreal. Dentro da Farmflix tem uma série exclusiva sobre qualidade de produção desses biológicos, né, os bioinsumos. É muito, muito bacana a série e fala justamente um ponto desse. E são produzidos em larga escala e é vendido o produto, seja para aplicação no suco, aplicação no semente, tratamento de semente, aplicação aérea. Então, isso já acontece. E está cada vez mais sendo utilizado, né, em maiores quantidades, em maiores áreas, por conta dessa efetividade do controle. Então, esses aqui são os 3 principais tipos que a gente tem de aplicação do controle biológico. E, logicamente, existem fatores que afetam, não é um mar de rosas, não é só aplicar lá e tá tudo certo. Então, da mesma forma que existem vários fatores que afetam na efetividade do controle químico, né, de diversos outros métodos de controle, existem os fatores que afetam na efetividade do controle biológico. Principalmente porque eu estou trabalhando com organismos vivos, eu estou trabalhando com micro-organismos, eu estou trabalhando com outros insetos, tá? E aí, falando em liberação de outros insetos, né, de predador ou parasitoide, é muito comum fazer isso com drone, vocês já viram? É muito comum fazer essa liberação com drone. E existe, vale ressaltar aqui, turma, não é de qualquer jeito. Tem uma metodologia, tem uma recomendação. A recomendação, que é muito importante a gente segui-la em relação a qual é a dose do produto, quando eu estou se tratando de um produto de microbiológicos principalmente. Qual que é a dose que eu preciso utilizar? De que forma eu utilizo esse produto? Em qual momento? Peraí, voltei. Dei uma caidinha aqui na imagem. Existem alguns produtos, turma, que possuem uma efetividade maior se aplicado em um determinado momento, estágio de desenvolvimento da praga. Passou desse estágio de desenvolvimento da praga, por isso que é muito importante o monitoramento da lavoura. Perdi o time de aplicação, eu não vou ter a efetividade que eu teria se tivesse utilizado da forma correta. Então, a utilização de forma adequada é muito importante, tá? Então, se atentem para a recomendação, a forma de uso do produto. Eu preciso me atentar à dosagem desse produto, em que momento que eu devo utilizar. Outro fator extremamente importante, compatibilidade com outros produtos. A gente sabe que é muito comum a mistura de calda na agricultura, não é mesmo? Para aproveitar e otimizar o operacional. Mas um detalhe muito importante, cuidado com o que eu estou misturando. Vou misturar lá um biológico, um fungo com um fungicida, que nem o Antônio fala, né? Uma coisa que mata com uma coisa que morre. Será que vai dar certo? Então, eu tenho que ter muita atenção, não só na cauda de aplicação, nas pulverizações aéreas, mas no tratamento de semente também. Então, muita atenção da forma como eu estou utilizando esse produto. Para a questão de insetos, de macrobiológicos, também. Existe uma recomendação em relação a quantos insetos, né, tem um cálculo para isso, existe uma recomendação, vai depender de qual praga, vai depender da densidade dessa praga, ou seja, a quantidade que eu tenho no ambiente. Também preciso me atentar ao momento certo para fazer a liberação. Existem os fatores, as características ambientais que afetam na efetividade, no desenvolvimento do organismo, seja do microbiológico ou do macrobiológico. Estou falando de um organismo vivo, vai sofrer influência do ambiente. A temperatura vai influenciar,
né? Radiação solar muitas vezes vai influenciar, a chuva pode influenciar, todos os fatores ambientais que também afetam no desenvolvimento, na ocorrência de doenças e de pragas também vão afetar na efetividade do controle biológico. Então, muito importante a gente se atentar para esses pontos. Dos fatores que vão afetar, principalmente quando eu estou falando de macrobiológicos, da liberação de insetos, localização das presas, né? Entender o quê? O habitat dessa presa. Então, uma vez que eu libero esse predador, esse parasitoide, eles vão buscar os sinais para identificar aonde eu tenho a presa. Então, se eu estou falando de um parasitoide, para ovoposição. Se eu estou falando de um predador, para alimentação. Existem sinais, né, compostos que os insetos eles produzem e liberam, os feromônios, por exemplo, que atraem outros insetos. Inclusive no processo de alimentação. Então, o próprio processo de alimentação libera alguns compostos e outros insetos, né, esses inimigos naturais, conseguem identificar a praga. Então, o primeiro ponto, liberei esse inseto, ele vai localizar aonde que está a presa, tá certo? E eu vou ter que ter o quê? Aceitação da presa. Não é tão simples assim. Existem as interações no ambiente. Então, o predador parasitoide encontrou a presa, né, a presa em potencial, ele vai decidir ainda. Será que eu me alimento ou não dessa presa? E aqui entra uma série de fatores. Entra a questão ambiental, que também afeta na alimentação. Entra a questão da palatabilidade. Né? Tem uma certa preferência de alguns insetos pela sua alimentação. Ou seja, o que ele prefere comer? A mesma coisa para insetos pragas, né? Ele não tem uma preferência por uma cultura específica. Por quê? Palatabilidade, questão nutricional. A planta, às vezes, produz alguns compostos que podem inibir aquela praga em específico. E os insetos também fazem isso. Existem mecanismos de resistência de insetos para controle biológico. A gente vai citar aqui. E aí eu tenho a adequação da presa, ou seja, a qualidade da presa. Em questão de valor nutricional. Será que vale a pena, né, o inseto, né? Para o inseto, será que vale a pena me alimentar dessa praga ou não? Então, nem sempre é uma garantia, né? Tem essas questões aqui. E aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha, né, de questão de predadores. Eu não vou me aprofundar nesta aula sobre esse tema, porque nós teremos outra aula só específica para falar de método de controle de doenças, né, de controle biológico em doenças e controle biológico em pragas. Nós teremos outra aula para se aprofundar. Isso aqui é uma introdução, mas só para vocês terem uma noção, né, das possibilidades que nós temos, que são várias possibilidades, mas eu preciso estudar qual é a mais viável para a minha região, analisando questão climática, analisando o sistema de produção. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos de ação dessas ferramentas que nós temos. É claro que, como eu falei para vocês, eu não vou me aprofundar muito em todas as ferramentas disponíveis, porque nós teremos uma aula somente para discutir esse tema, tá certo? Mas quando eu falo de uso de biológicos, né, principalmente de bactérias, para o controle, né, de patógenos, e principalmente de pragas, uma bem conhecida, com certeza você já ouviu falar, você até já provavelmente sabe, a utilização, que é o BT, não é mesmo? A tecnologia BT, que inclusive, né, é um evento transgênico, mas nós também temos a utilização da própria bactéria, que é a Bacillus, né? E esse aqui é uma tecnologia, uma ferramenta onde a praga, ela precisa se alimentar para ter a efetividade do controle. E isso vai acontecer no intestino, lá no processo de digestão. Então, a praga vai se alimentar da planta que possui essa tecnologia, que possui essa bactéria, vai se alimentar lá no sistema digestivo, vai degradar, vai liberar algumas enzimas, vai liberar as toxinas produzidas pela bactéria, que daí vão fazer o controle. Então, para que o controle seja efetivo, a praga precisa se alimentar, precisa ingerir. Basicamente, isso aqui é um evento transgênico, existem várias ferramentas disponíveis, vários materiais, variedades que possuem já essa tecnologia. É muito importante a utilização adequada, porque nós já temos casos,
né, de resistência, de tolerância, por quê, né? A utilização adequada da ferramenta. Então, como eu falei para vocês, os insetos também conseguem desenvolver mecanismos de resistência a determinados, né, controles. Então, é muito importante a gente utilizar da forma correta. Quando eu falo de fungos, no caso do fungo, diferente do vírus, diferente da bactéria, ele não precisa ser ingerido, ou seja, a praga não precisa se alimentar para ele ser ingerido e dentro do sistema digestivo, né, ser liberado o micro-organismo para que ocorra o controle. No fungo é diferente. Então, da mesma forma que o fungo ele coloniza o tecido vegetal, isso vai depender do tipo do fungo, da espécie que eu estou trabalhando, ele vai colonizar as células através de ferimento, através de machucado, né? Ou ele vai até mesmo adentrar ali na cutícula, né? Isso aqui ocorre na planta, né? Estudando a questão de fitopatógenos, né? Que causam doenças em plantas. Isso também é um processo que ocorre nos insetos, tá? Então, existe sim o desenvolvimento de doenças fúngicas nos insetos através da colonização dos tecidos. Como isso acontece? Primeiro, eu tenho uma adesão ali da estrutura fúngica à superfície do hospedeiro, né? A parte ali acima da epiderme, né? A gente tem tipo uma cutícula ali de protetora, dependendo da praga que eu tô falando. O fungo ele vai germinar, né? Vai se multiplicar ali, vai produzir, e ele vai ter a penetração na célula, né? Vai passar nas barreiras, vai causar a colonização interna. E aí sim vai começar a colonizar tecido, começar a colonizar órgãos, estruturas, né? O sistema circulatório, o sistema respiratório do inseto, até ele ter colonizado todo o inseto, tá? Então, isso aqui ele não precisa ingerir. O fungo, ele vai adentrar ali na estrutura, vai causar penetração nas células do hospedeiro. E como eu falei para vocês, existem mecanismos de defesa. Então, da mesma forma que eles conseguem desenvolver resistência aos químicos, também existem mecanismos de defesa para os biológicos. É claro que não na mesma intensidade, muitas vezes, do que do químico. Por quê? Porque é algo um pouco mais complexo, essa interação. Mas as pragas, existem meios, não todas elas, de repelir o predador ou parasitoide, ou seja, eles podem produzir alguns compostos que vão afetar ou o crescimento do micro-organismo no inseto, então, seja uma bactéria, seja o fungo, pode inibir o crescimento desse micro-organismo no inseto ou repelir, né, a praga ou o parasitoide. E eu tenho também a capacidade de mudar a cutícula durante o desenvolvimento, ou seja, tem uma cutícula mais resistente, e aí, principalmente para o desenvolvimento de doenças fúngicas no inseto, né? Então, isso aqui pode afetar. E quando eu falo de controle por vírus, também precisa de ingestão. Peraí que deu uma caidinha na internet. De pragas por vírus, a praga também precisa ingerir, se alimentar. E o que acontece? Né, isso aqui pode ser aplicado de forma aérea na área, né? Existem tecnologias para isso, mas a praga lá, a lagarta, vai lá, vai ingerir, causar a ingestão desse tecido vegetal, né? Ou desse produto, digamos assim. A matriz proteica, né, das partículas virais, ela é dissolvida no sistema digestório, então, ou seja, faz ingestão, lá no sistema vai ser digerida e vai liberar as partículas virais, vai liberar os vírus, que vão adentrar ali no sistema circulatório e vão causar aqui uma infecção primária, vão se multiplicar nas células, e aí vai causar uma infecção secundária até infectar todas as estruturas, né? Sistema respiratório, sistema circulatório. E aí o inseto ele não se alimenta mais, né? Causou infecção primária e ele para de se alimentar, ele vai virar como se fosse uma múmiazinha ali. E qual que é o ponto do controle causado por vírus? O vírus, ele infecta células sadias, né? Então ele vai adentrar na célula do hospedeiro, vai se multiplicar, e eu vou ter ali células virais. Então, a lagarta, por exemplo, que foi controlada por vírus, ela é uma incubadora de vírus. Então, dentro daquele inseto, daquela praga, eu tenho vários vírus se multiplicando ali dentro. Então, isso aqui pode ser usado para
controle de outras pragas, né? Inclusive, né, tem relatos aí de gente que recolhe essas lagartas, né, para fazer uma nova aplicação. Não estou falando de larga escala, né, na lavoura, mas tem gente que faz isso daí, né, principalmente a aplicação pequena ali, uma horta, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas tem um relato, né, que essa lagarta, ela vira uma incubadora, né, de vírus e pode utilizar, né, pode ser utilizada, pode controlar outros insetos, porque eu tenho ali um organismo que está multiplicando partículas virais, certo? E quando eu falo, isso aqui são os principais métodos de controle e mecanismos de ação de controle biológicos de pragas. Quando eu trago isso para doenças, como que isso funciona? Eu estou utilizando micro-organismos para controlar micro-organismos. A gente sabe que os seres vivos interagem no ambiente. Então, existem os principais abordagens, digamos assim, métodos de controle biológico, que é o quê? Primeiro, regulação da população por meio de micro-organismos antagônicos, ou seja, que vão afetar, inibir ou que vão destruir o inóculo do patógeno. Ou seja, eu posso ter uma bactéria que é antagônica a uma bactéria fitopatogênica, ou seja, uma bactéria que causa doença em plantas. Elas são antagônicas, né? Uma vai afetar o desenvolvimento da outra. Então, essa bactéria pode inibir ou destruir o inóculo do fungo ou do outro micro-organismo que vai afetar ele no seu desenvolvimento. Existe também a questão de proteção de superfície da planta, então micro-organismos que se estabelecem ali em ferimentos, né, nas folhas, na rizosfera, né, no sistema radicular, e funcionam como uma barreira de proteção para a infecção, né, de fungos e de organismos fitopatogênicos que causam doenças em plantas. Esse é um dos meios. E eu tenho o estabelecimento de agentes não patogênicos dentro da planta ou em áreas infectadas para estimular a resistência. Então, eu vou usar um organismo para estimular o sistema de resistência da própria planta, para ela produzir compostos de defesa ou para ela se tornar mais resistente a conseguir se defender naturalmente do patógeno, né, da doença, do micro-organismo fitopatogênico. São os principais meios. Então, da mesma forma que inseto interage com inseto, micro-organismo interage com micro-organismos. Então, eu tenho no solo os micro-organismos benéficos e os micro-organismos patogênicos, que vão causar alguma doença, que vão causar um dano, que é o que eu não quero que ocorra. Por conta disso, é tão importante a gente promover a biodiversidade do solo para que eu tenha uma maior quantidade desses micro-organismos benéficos, que vão estimular o sistema de defesa da planta, ou que vão proteger a planta, ou que vão inibir o desenvolvimento, a reprodução e o crescimento de organismos fitopatogênicos. Então, isso é uma relação que ocorre naturalmente no ambiente. De que forma que isso ocorre? Competição. Quando dois organismos necessitam dos mesmos recursos e um determinado organismo prevalece em relação ao outro. Isso aqui, competição, é o que ocorre com... Se eu tenho uma planta, se eu proporciono melhores condições para o desenvolvimento da cultura, se eu proporciono melhores condições para o desenvolvimento da cultura, da soja, do milho, do algodão, ela vai prevalecer em relação à planta daninha. Então, ela vai ter uma vantagem. A mesma coisa acontece com micro-organismos. Mais uma vez, a importância de utilizar práticas que beneficiam esse desenvolvimento desses micro-organismos benéficos, justamente por conta disso. Micoparasitismo, né, a interação antagonista, né, de fungos diferentes, principalmente. Então, alguns fungos podem inibir, né, ou parasitar, digamos assim, outras espécies de fungos, afetando o seu desenvolvimento. Antibiose, associação de dois organismos com prejuízos para os dois, né? Então, os dois, eles afetam negativamente o desenvolvimento dos. Quando eu estou falando do controle biológico de plantas daninhas, turma, existem os mesmos métodos de controle que a gente falou antes, principalmente aqui a gente pode citar o clássico e o inundativo, né?
O clássico é o que nem eu falei para vocês, a gente vai estudar lá no centro de origem, ou seja, na onde que se originou essa planta daninha, qual que é o ambiente natural dela de origem, e se existe algum inimigo natural, algum patógeno que afeta no seu desenvolvimento, que faz o controle natural dessa planta daninha, ou até mesmo nematóide, né? Que não vai causar dano para a minha cultura. E aí eu vejo a introdução, né? A viabilidade de se introduzir isso aqui na região onde eu estou inserido. Essa é uma das formas. Então, da mesma forma que a cultura, né, a soja, o milho, o algodão, o café, qualquer planta, é afetada por doenças e por pragas, a planta daninha também. Inclusive, serve de hospedeira intermediária para muitos patógenos e muitas pragas, não é mesmo? Então, existem patógenos que afetam especificamente plantas daninhas, ou preferem as plantas daninhas. Mas, como eu falei para vocês, é algo delicado, por quê? Porque eu preciso pensar em algo que não vai afetar no desenvolvimento, né? Que é o quê? A utilização de biocontrole, os bioherbicidas, que é o quê? Fungo, bactéria, que é o quê? Produzido em larga escala e aplicado. Essa área, turma, precisa de muito estudo ainda, está engatinhando, mas é muito importante o investimento para a gente desenvolver tecnologias efetivas de controle biológico em plantas daninhas, principalmente por conta da resistência que nós temos, da dificuldade de controle de muitas espécies. Mas eu trouxe aqui para vocês, eu citei, para a gente saber que isso existe, que isso está sendo estudado, que isso está sendo desenvolvido, tá? E se tudo der certo, muito em breve, quem sabe a gente tem aí uma nova tecnologia. Quais são as vantagens do controle biológico? Posso ser redundante em falar isso aqui, né? Corro o risco de ser repetitiva, mas né, a gente já sabe disso. A gente tem o quê? Sustentabilidade ambiental. Eu estou utilizando uma prática sustentável, algo que ocorre naturalmente no ambiente. Não estou utilizando químicos. Preservação da biodiversidade, que é a importância da gente utilizar práticas que vão favorecer essa biodiversidade natural, então rotação de culturas, plantio direto, cultivo mínimo, todas essas práticas aí que já são amplamente difundidas, mas que precisamos melhorá-las, é muito importante para isso. Redução da pressão de seleção e o desenvolvimento de resistência, né, das pragas, dos patógenos e das plantas daninhas, e custo efetividade, ou seja, eu tenho uma efetividade de controle a longo prazo, né, em questão de perda de tecnologia. Utilização, cuidados, né? Então, já citei isso aqui para vocês, mas vale citar novamente. Utilizar de forma adequada, segundo a recomendação, pensando em dose, pensando em momento certo para aplicação. Não adianta reclamar, não deu certo, mas utilizou da forma correta, utilizou a dose recomendada, foi misturado com outro produto, será que isso não afetou? As condições ambientais estavam favoráveis? Todos esses cuidados que nós já temos com químicos, precisa ter o mesmo para biológico. Existem as interações também. Condições climáticas favoráveis vai afetar no desenvolvimento, na reprodução, no estabelecimento do organismo. Estou falando de um organismo vivo. Densidade e distribuição da praga também vai afetar. Compatibilidade com outras pragas, né? Os químicos podem afetar, pode diminuir a efetividade do controle biológico. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui. E monitoramento e avaliação constante. Monitorar para saber o momento certo de aplicar, não perder o time de aplicação e avaliar a efetividade, o resultado da aplicação, se teve falha, se não teve, se teve efetividade ou não. E o que nós precisamos fazer para esse controle biológico ele continuar a crescer? Vocês viram lá a curva do gráfico, né? A tendência é crescer muito, mas o que precisa ser feito? Isso aqui foram as recomendações que eu tirei lá do artigo, lá do site da Embrapa, que está os autores, que foram as sugestões deles, né? Em relação ao que precisa ser feito para melhorar a questão da adoção, da efetividade do uso de biológicos no Brasil. Desenvolver bioherbicidas. Lembra que eu falei para vocês que é algo que está engatinhando, tem muito a ser estudado e desenvolvido ainda? Esse é um ponto. Né, realizar métodos de controle para doenças específicas, né, que são problemáticas na agricultura, né, são de grande importância econômica, né, combinação com outras abordagens de manejo.
selecionar novos agentes de biocontrole, tudo isso, né, adaptado para a nossa região, para o nosso clima. Tudo isso demanda muita pesquisa, muito investimento e tempo para desenvolver, para testar, avaliar e aprovar ou não. E outra coisa, treinados envolvidos, conhecimento. Não adianta desenvolver um monte de produtos se as pessoas, né, os profissionais da área não sabem utilizar, não utilizam da forma correta ou não os utilizam. E aí entra a capacitação. Precisamos estudar o uso de biológico, precisamos dominar essa área, precisamos entender minimamente da utilização de biológicos, como utilizar, o que utilizar, em que momento. E aí entra, eu já falei para vocês, acende a luzinha aí. Mês que vem começa o intensivo de controle biológico na Farmflix. Tá? Então, quem, né, está atento à demanda do mercado, quem quer saber utilizar essa ferramenta, é uma tendência de uso, precisa saber utilizar, precisa estar atualizado e saber as práticas de manejo. Então, é o momento de vocês investirem em conhecimento dessa prática, entender como funciona e como usar, e como aplicar isso no campo, tá certo? Esse aqui, o objetivo dessa aula de hoje foi justamente trazer o que? Essa conscientização, a importância de por que nós precisamos entender, por que nós precisamos estudar, é um mercado que está crescendo, vai crescer muito ainda, e trazer o que? O básico do controle biológico. Isso aqui foi uma introdução, foi um gostinho para a gente. Teremos mais outras aulas de controle biológico aqui. Mês que vem começa o intensivo com especialistas da área, aulas ao vivo e online dentro da Farmflix para quem é assinante premium, além de materiais exclusivos. Para você, né, que quer garantir uma oferta para entrar para a Farmflix Premium, comente oferta, que você vai receber aí no seu direct. Quem está me acompanhando no YouTube provavelmente vai ter um link aqui abaixo. E lembra que eu falei a vocês que tem a opção, a oportunidade de vocês receberem esse material, o slide da aula e o mapa mental, não só dessa aula, mas de todas as outras que nós já fizemos e todas as outras que terão ainda. A gente vai ter aula toda quinta-feira por aqui. Então, nós temos um grupo exclusivo de WhatsApp com mais de 400 pessoas lá dentro, exclusivo só das nossas aulas online, por aqui, para notificar sobre as aulas, a programação e para compartilhar os materiais. Você que está me acompanhando pelo Instagram e ficou aqui até o final, agradecer a sua presença, o seu interesse em estudar, em se aperfeiçoar, em buscar conhecimento. Muito obrigada pela sua participação. Você que está me acompanhando no Instagram, comente "eu quero", para você receber o link e acessar, entrar no grupo de WhatsApp. Nós vamos liberar os slides e o mapa mental dessa aula em breve. E você pode acessar todos os outros, né? Nosso banco de arquivos de materiais para vocês, né? De forma exclusiva. Quem está me acompanhando pelo YouTube vai ter o link aqui embaixo na descrição, vocês já sabem, né? Então é só clicar no link e entrar para o grupo. Então aproveite para você não perder as próximas aulas e pegar todos os materiais das aulas que nós já tivemos aqui. Então, agradecer muito a participação de vocês. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa aula e o que vocês querem saber sobre biológico. Encerrando a live, abriremos uma caixinha de perguntas lá no Instagram da MyFarm Agroeducação. Então, manda lá a sua dúvida, a sua sugestão de temas, do que você gostaria de aprender sobre biológico, qual que é a sua dúvida sobre biológico, para a gente trazer um conteúdo mais completo para vocês nas próximas aulas. Então, espero aqui a companhia de vocês nas próximas semanas. Conto com a presença de vocês. E não esqueçam, né, de acessar ali o grupo de WhatsApp para você não perder esse material. Então, até a próxima aula e corre lá para o WhatsApp para você mandar ali a sua sugestão, né, de tema, o seu feedback sobre a aula, o que você achou, o que você acha que pode melhorar para as próximas aulas. Muito obrigada pela presença de vocês. Até mais.